Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional. Nós estamos acompanhando por esse livro aqui do Oral Wisber, Palavras para Hoje, do Antigo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler, hoje nós vamos estudar o dia 26. A paz, meu povo, bom dia, glória a Deus. Vamos lá, vamos começar? Dia 26. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Quando escreveu essas palavras, hoje tão conhecidas por nós, Davi estava fazendo corajosamente várias declarações a respeito de si mesmo e de todos os que creem na salvação em Cristo Jesus. Se pudermos dizer com toda sinceridade, o Senhor é o meu pastor, somos verdadeiramente suas ovelhas. Antes de confiarmos em Cristo, éramos ovelhas perdidas. Todos nós andávamos desgarrados. Como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Agora que Jesus nos encontrou e nos tornou parte do seu rebanho, só ele é o nosso pastor. Alguns cristãos ficam constrangidos de ser chamados de ovelhas, porque elas são indefesas, enxergam mal e têm a tendência de se desgarrar. No entanto, a Bíblia não nos compara a corcéis ou leões, mas a ovelhas, e é por isso que necessitamos de um pastor. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Você sabia desse fato? Jesus é o nosso pastor, se nós ouvirmos a sua voz. Então, em João 10, Jesus diz 3 vezes às suas ovelhas, que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Elas não apenas reconhecem a sua voz, mas também reconhecem e desprezam as vozes dos falsos mestres que negam a Cristo. A voz do bom pastor é a palavra de Deus e o Espírito Santo capacita a ovelha a discernir a verdade de Deus em um mundo repleto de erros. 1 João 4, do 1 ao 6. Se o Senhor é realmente o seu pastor, você passa um tempo todos os dias lendo a palavra, meditando na verdade em Jesus. Se Jesus é o nosso pastor, nós o seguimos. As ovelhas seguem Jesus porque lhes reconhecem a voz. João 10, 4. Não basta ler a palavra, precisamos obedecer ao que ela diz. O bom pastor nos alimenta e nos conduz à sua palavra. Não adquirimos maturidade espiritual por ter uma rotina diária de ler a Bíblia ou livros religiosos, mas por digerir interiormente a palavra de Deus e obedecermos exteriormente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. O Salmo 23 deixa claro que devemos seguir Jesus, se não perdermos tudo o que ele planejou para nós, dia após dia. Os pastos verdejantes, as águas de descanso, a comunhão com os irmãos, a proteção quando atravessamos o vale ou no aprisco à noite, a comunhão à mesa, a unção para nos refrescar e muito mais. Se Jesus é o nosso pastor, devemos ser úteis a eles. Os rebanhos forneciam leite, lã, carne e cordeiros aos seus pastores e às suas famílias, bem como sacrifícios para festas anuais ou para uma adoração especial. Os pastores judeus não matavam seu rebanho a esmo. Não matavam seu rebanho a esmo, porque os animais eram muito valiosos, mas ofereciam o melhor que tinham ao Senhor. O povo de Deus deve ser sacrifício vivo, inteiramente submissa a Ele.
Devemos reproduzir ou falar o Evangelho e levar as outras pessoas ao Salvador. Quando pensamos no preço que Jesus pagou para nos tornar suas ovelhas, devemos sentir desejo de oferecer tudo de nós ao nosso melhor, a Ele. Finalmente, se somos verdadeiramente suas ovelhas, sabemos que vamos para o céu e habitarei na casa do Senhor para sempre. Na casa do meu Pai há muitas moradas, disse Jesus, pois vou preparar-vos um lugar. João 14, do 1 ao 3. Quando chegarmos ao céu, o pastor continuará a cuidar de nós. Não basta dizer, o Senhor é um pastor, ou o Senhor é o pastor. Precisamos dizer com o coração, o Senhor é o meu pastor. Ele chama o seu povo de minhas ovelhas, porque nos comprou com seu sangue. E nos chamamos de meu pastor, porque confiamos nele. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono e apacentará e o guiará para as fontes de águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Apocalipse 7:17. A ovelha, ela é o único animal que ela não tem um mecanismo de defesa. Se você atacar a ovelha, ela vai morrer. Se nós atacarmos uma ovelha, ela simplesmente vai morrer. Sabe, a Bíblia nos compara a ovelhas. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para a cruz como um cordeirinho. Ele foi sem defesa. Ele foi sem querer se autodefender, se justificar. É por isso que a Bíblia diz, nos compara a ovelhas e diz que Cristo, ele foi entregue como um cordeiro, como uma ovelha para um sacrifício. A ovelha, se você fizer bem para ela, ela vai ser carinhosa com você. E se você fizer mal para a ovelha, ela vai ser carinhosa com você. Ela não tem ataque, ela não tem defesa. Ela precisa de alguém que o defenda. E a Bíblia diz que nós precisamos de alguém que nos defenda. E esse alguém, ele veio, se entregou por nós, morreu numa cruz, se sacrificou, ressuscitou e está reinando até hoje. Então nós precisamos de Cristo para que nós tenhamos defesa contra as astutas ciladas do diabo. É interessante, né? Quem é que sabia que a ovelha não tem defesa? Por que Deus nos compara a ovelha? Por que somos ovelhas do rebanho de Cristo? A Bíblia diz que nós precisamos chamar Jesus de meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Sabe por quê? Quem é que defende a ovelha? Do lobo, das adversidades, dos buracos. Quem é que tira a ovelha? A ovelha, ela é praticamente cega, né? A ovelha não tem defesa porque ela não tem muita visão. Então, ela precisa ser comandada, mas a audição dela é muito boa. A ovelha, ela precisa ser comandada pela voz do bom pastor. Se for um pastor mau, ela acaba morrendo. Mas se for um bom pastor, ela tem uma vida longa. Porque aquele bom pastor vai cuidar dela. E nós temos um bom pastor. E o nosso bom pastor se chama Jesus Cristo de Nazaré. A questão é, imagina aqui comigo, conjecturamos nós aqui. Existe a ovelha e ovelhas, e existem essas ovelhas sem pastor. O que acontece? Ficam sem defesa. O inimigo está pronto para tragar. A terra, ela tem muito mais mistérios, muito mais coisas duvidosas do que a gente pode imaginar. Então, eu e você precisamos estar sempre alerta, como um cordeirinho. Somos chamados como ovelha, somos guiados pelo bom pastor. Que você entenda o seu papel. Nós não podemos discernir todas as astutas ciladas do diabo, mas o nosso bom pastor pode. Poliana, como que eu faço? Você precisa se entregar a Jesus, querido. Você precisa viver Cristo. Você precisa decidir mergulhar em águas mais profundas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A salvação precisa ser importante para você. Você precisa considerar a salvação como algo muito importante na sua vida.
Aliás, com uma coisa mais importante na sua vida. Sabe por que isso aqui é tão rápido? Procura se aproximar do bom pastor, porque é ele que vai te direcionar o caminho da vida eterna. O bom pastor vai nos guiar e nos comandar até que seja dia perfeito. Olha, o diabo ele está pronto como um lobo para nos matar. Literalmente, os lobos eles ficam à espreita dos cordeirinhos. Mas nós temos defesa. Não ache você que é porque nós talvez não tenhamos tantos mecanismos de defesa contra as astutas ciladas do inimigo, né, que a gente vai ficar sem defesa. Nós temos um defensor que ele já venceu todas as coisas e o nome dele é Jesus. É em Cristo que tudo subsiste. É em Cristo que vai mudar a nossa sorte. É em Cristo que vai mudar a nossa história. Vocês entendem que nós precisamos de Cristo para que nós tenhamos nosso mecanismo de defesa, ele está em Jesus. É em Cristo que vamos ter esse mecanismo que vai nos conduzir ao rumo da vida eterna. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã queremos nos entregar a Ti, Senhor. Jesus, nos receba. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti e queremos chamar Cristo de bom pastor. Espírito Santo nos santifica na verdade. Espírito Santo de Deus nos santifica na verdade. Nos aproxime de Cristo e nos conduza ao caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós somos guiados e comandados pelo bom pastor. O nome dele é Jesus. Se aproxima de Jesus. Deixa que ele te molde. Deixa que ele te encontre no meio do caminho e reescreva a tua história. Deixa ele, se entrega. Se entrega que ele vai reescrever a sua história, amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Mas ele é principalmente de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias, amando, adorando, nos entregando ao Senhor, entregando a premissa das nossas horas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, para que Ele comande a nossa vida, para que Ele comande os nossos passos, para que Ele comande a nossa história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu lembrei de uma coisa, antes da gente ir embora. Eu já ia me despedir. Esses dias, eu conversei com uma amiga minha e ela estava muito preocupada. Ela se mudou para uma casa e a dona do aluguel, a dona da casa virou para ela e falou assim: olha, minha filha, eu sou uma mulher cristã. Hoje, eu não estou em nenhuma igreja. Mas essa casa que eu moro, ela foi construída com muito sacrifício. Foi bem difícil. Aqui vinham as irmãs da igreja, oravam, né? E tudo. Foram com muitas lágrimas. Foi muito complicado. Foi muito difícil. Foi muito difícil construir isso daí. Mas esse patrimônio está pronto e eu senti algo no meu coração. Eu quero entregar a você todas as bênçãos que eu tive ao fazer essa casa. Você quer, presta atenção, você quer receber todas as bênçãos que eu recebi quando eu construí essa casa. Sabe o que essa minha amiga falou? Eu quero, me dá. Eu recebo, eu aceito. Aí ela, então recebe, minha filha, todas as bênçãos. Ela, amém. Ela se mudou para aquela casa. A minha amiga nunca mais teve paz. A vida financeira dela foi destruída. Ela nunca passou necessidade de boca na vida dela. E agora ela está passando uma escassez terrível.
Ela está em uma desconexão. Os filhos com o pai com os filhos, ela com o marido, ela com, sabe? Uma desconexão. Uma escassez financeira, um aperto na alma, uma falta de paz, uma angústia. Ela nunca foi feliz naquela casa. Aquela casa tem sido muito difícil para ela. Ela estava num planejamento para ir para outro lugar e provavelmente daqui a alguns meses ela vai para esse outro lugar. E nessa conversa que ela teve comigo, ela lembrou que ela aceitou todas as bênçãos. Só que quando ela aceitou as bênçãos, ela aceitou as maldições. Foi muito pesado o que ela viveu. Quando a gente vai aceitar algo de alguém, queridos, nós precisamos perguntar ao nosso bom pastor se nós devemos aceitar isso ou não. Ela não perguntou. Ela simplesmente aceitou. Ela nunca mais teve paz. Todas as vezes que alguém te oferecer algo, você diz assim: se for da vontade de Jesus e no que ele achar, eu vou orar. Calma, irmã, deixa eu orar. Olha, eu quero te apresentar, eu quero te abençoar. Vocês acham que aquela irmãzinha estava tentando amaldiçoar a vida dessa minha amiga? Não. Mas a minha amiga vive sacrifícios desnecessários por causa de uma palavra. E ela perguntou a Deus, o que aconteceu? E Deus a lembrou do dia que ela aceitou aquilo que aquela senhorinha profetizou sobre a vida dela. Ela disse as mesmas bênçãos. Só que a bênção não foi algo bom para ela. Aquela casa não tem uma bênção boa. Aquela casa é muito difícil. E aí ela falou, essa casa aí foi construída com muita dificuldade. Tudo ali é muito difícil. A comunicação é muito difícil. O dinheiro é muito difícil. Os celeiros estão muito difíceis. Não tem nem mesa. Ela nunca ficou sem mesa. Como ela mudou para lá, enfim, ela acabou se desfazendo da mesa dela. Até agora ela não conseguiu comprar uma mesa para comer. Eles têm comido numa banqueta. Porque tem sido muito difícil. E todas as vezes que ela pergunta, Deus, por quê? Tá muito difícil. Deus lembra daquele dia. Nós oramos. Ela renunciou todas as bênçãos e maldições. Tudo que tem naquela casa. E ela pediu perdão ao Senhor por não ter perguntado a Deus. Quando alguém for te oferecer algo espiritual, querido, se você não tem certeza do nível espiritual de uma pessoa, não aceita não. Você não tem defesa. Quem tem defesa é o teu pastor. Você tem que falar assim, olha, eu vou orar. E se Jesus falar, aceita, aí eu volto aqui para a senhora me abençoar, tá bom? Isso aí, cascava fora. E se a mulher perguntasse alguma coisa, ela deveria ter falado, olha, eu orei, ainda não tive resposta. Mas na hora que Deus me responder, eu dou a minha resposta para a senhora. Você sabe qual o problema? É a gente aceitar coisas sem pedir para o bom pastor. Como uma ovelha. Ela foi como ovelha indo para o matadouro. Mas Deus, ele é misericordioso. E nós já decretamos que a sorte dela já foi mudada. Quando você realmente se entregar a Jesus, você vai se importar com tudo o que ele se importa. E você só vai fazer coisas debaixo da orientação do Pai.
Ela se arrependeu amargamente. Nós renunciamos àquilo no mundo espiritual. E ela está pronta para um novo tempo. O negócio ele foi tão sobrenatural que ela vai pagar uma quebra de contrato. E a casa que ela queria era só uma casa intermediária essa. Ela foi liberada. E ela vai para essa casa que ela queria. No mês que vem, ou em outubro, e Deus vai mudar a sorte dela. Mas que fique de lição para você, que fique de lição para mim. Nunca aceite nada sem que o teu bom pastor te conduza. Porque você pode entrar em terras que não é para você entrar. Você pode entrar em brigas que não são suas. Você pode entrar em territórios que não era para você pisar. Você pode entrar em lugares que é desnecessários para você. Não aceite qualquer prato. Não aceite qualquer oferenda. Só porque a pessoa diz, já fui de Deus, já fui para a igreja. Toma muito cuidado, amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Assim, com a permissão do bom pastor, que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Mas ele é principalmente de Jesus e é por isso que ele dá certo. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Deus abençoe, um beijo, gente, e até amanhã. Não deixe de perguntar ao teu bom pastor, pai, eu aceito isso. Não é só porque é bom aos teus olhos que é bom para você, amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.